Olá! Já parou para pensar como uma sociedade, sem ter um sistema de escrita, consegue garantir que sua história não se perca no tempo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nas soluções geniais que os povos antigos da África, do Oriente Médio e das Américas criaram para registrar seu mundo. E eles usaram de tudo, viu? Desde argila e cordas até a própria memória humana. Vamos nessa descobrir como o passado foi gravado para sempre. Então, o nosso roteiro de hoje é uma verdadeira viagem pelo mundo antigo. Primeiro a gente vai entender qual era o desafio universal que todas essas civilizações enfrentavam. Depois, nossa jornada passa pelo Oriente Médio, segue para a África e, por fim, desembarca nas Américas, para a gente ver as respostas incrivelmente criativas que cada cultura encontrou. E aqui está o ponto central de tudo. A memória humana, convenhamos, é falha, ele escapa. Conforme as cidades cresciam, o comércio se expandia e as leis se tornavam mais complexas, como era possível garantir que informações vitais, histórias e acordos não fossem simplesmente esquecidos? Ter um registro permanente não era um luxo, era uma questão de sobrevivência para a civilização. Nossa primeira parada é a Mesopotâmia, o famoso berço da civilização. Foi bem aqui, entre os rios Tigre e Eufrates, que surgiu uma das primeiras grandes startups de tecnologia da informação da história. Uma inovação que, literalmente, mudou o jogo. E dessa necessidade nasceu a escrita cuneiforme. O mais interessante é que ela não foi inventada para escrever poesia ou grandes épicos, não. Ela nasceu de uma necessidade bem prática, a administração. As cidades estavam crescendo e precisavam de um jeito de registrar impostos, controlar colheitas, anotar transações comerciais. Foi uma solução prática para um problema bem complexo. E essa tecnologia evoluiu muito rápido. Tudo começou com desenhos bem literais, tipo um saco de grãos. Mas logo esses desenhos viraram símbolos mais abstratos, que podiam representar não só objetos, mas também sons e ideias. E foi essa abstração que permitiu que o sistema registrasse de tudo, desde uma simples venda até um código de lei super complexo que ia governar o império inteiro. E olha que sensacional essa citação. Ela mostra o quão humanos esses registros eram. Não é sobre reis ou deuses, é sobre um cliente insatisfeito. Isso mostra que há quase 4.000 anos as pessoas já usavam a escrita para resolver os mesmos problemas do dia a dia que a gente enfrenta hoje. É uma conexão incrível com o passado. Agora, a gente salta para a África, um continente que nos ensina uma lição muito poderosa. A história pode ser gravada em muito mais coisas do que só papel ou argila. Aqui, a criatividade para manter registros explodiu numa variedade de formas que é simplesmente impressionante. Na África, a história se apoiava em dois grandes pilares. De um lado, a cultura material, objetos físicos como os famosos hieróglifos egípcios, e do outro, a poderosíssima tradição oral. É preciso pensar nos griotes da África Ocidental não como simples contadores de histórias, mas como verdadeiras enciclopédias humanas. Eles eram as bibliotecas vivas de seus povos, memorizando genealogias, leis e épicos com uma precisão absurda, por gerações. E essa cultura material vai muito além dos hieróglifos. As esculturas de Nok, lá na Nigéria, registram a arte e a sociedade de 3.500 anos atrás. A escrita meroítica do reino de Kush ainda é um grande mistério que a gente tenta decifrar. Em Lalibela, na Etiópia, igrejas inteiras foram esculpidas na rocha. São registros monumentais de fé. E as placas de bronze do Benin contavam a história da realeza em detalhes incríveis. A história africana foi gravada na pedra, no metal e, claro, na memória do seu povo. Agora, vamos cruzar o Atlântico e chegar nas Américas. O que torna essa parte da história tão fascinante é o isolamento. Sem nenhum contato com a África ou com a Eurásia, as civilizações daqui tiveram que inventar do zero suas próprias soluções para aquele problema universal de registrar informações. Pensa só um pouquinho. Como seria possível fazer o censo de um império inteiro, coletar impostos e registrar histórias sem usar nenhuma letra ou símbolo numa página? Parece impossível, né? Pois é, parecia impossível, mas os incas tinham uma resposta, o quipo. Uma solução de uma genialidade absurda, que não usava tinta nem papel, usava cordas e nós. Eles transformaram a informação em algo tátil, uma linguagem que podia ser lida com os dedos. O quipu era, na essência, um computador feito de lã. Cada detalhe contava, a cor do fio, a posição do nó, o tipo de nó, cada um era uma unidade de dados.
Com esse sistema tridimensional, os incas conseguiam guardar e transmitir uma quantidade enorme de informações complexas, desde a contabilidade de um império até, como acreditam alguns pesquisadores, histórias e mitos. Mas o quipo não foi a única solução nas Américas de jeito nenhum. Na Mesoamérica, os maias criaram um dos sistemas de escrita mais sofisticados do mundo, registrando a astronomia e a história de suas dinastias em glifos complexos. Os astecas usavam pictogramas super coloridos para documentar eventos e tributos. E muito antes disso, por todo o continente, os primeiros povos já deixavam suas histórias gravadas em rocha, na arte rupestre que dura até hoje. E então, o que essa nossa viagem nos mostra? A gente passou por 3 cantos diferentes do mundo, todos eles enfrentando o mesmíssimo desafio, e cada um deles desenvolveu uma solução brilhante, perfeitamente adaptada à sua própria realidade. Este quadro resume tudo de uma forma perfeita. No Oriente Médio, a argila, que era abundante, virou a base da escrita. Na África, a memória humana foi a grande biblioteca, complementada por registros em pedra e papiro. E nas Américas, a engenhosidade transformou cordas e pedras em sistemas de informação super complexos. Cada solução era um reflexo direto do seu ambiente. E essa é a grande lição. Não existe um único jeito certo de contar uma história ou de registrar um fato. O que a gente vê é um mosaico espetacular da criatividade humana. Cada um desses métodos é um testemunho da nossa necessidade mais fundamental, a de superar o esquecimento e deixar uma marca para o futuro. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. Hoje, a gente cria mais dados em um único dia do que muitas dessas civilizações criaram em séculos. Mas, de tudo isso, o que vai realmente durar? Uma tábua de argila pode sobreviver por 5.000 anos. Será que nossos arquivos digitais sobrevivem por 50? Que história os nossos registros vão contar sobre a nossa era? Fica aí a pergunta para a gente pensar.